palestras que eu já dei, eu sempre trabalhava com PowerPoint, como eu estava dizendo, e dessa vez eu vou estar trabalhando com texto, eu vou estar lendo para vocês e fazendo alguns comentários, né? Após a minha leitura e os comentários que eu fizer, a gente abre para que as pessoas possam fazer perguntas e considerações a partir do que eu apresentei. Tá bom para vocês? Vamos lá. Espero contribuir com algumas ideias, comentar algumas perguntas, muito mais do que respostas, né? Quanto mais a gente pergunta, né? Muito mais a gente vai construindo um conhecimento para nós e para os outros, né? Para a nossa sociedade. Começaremos pela escolha do título: O amor e a alma nos primeiros anos de vida. Não sei o que suscitou em vocês, mas para mim, ao fazer esta opção, este enquadramento entre as diversas possibilidades de fala que eu poderia ter, né, advém do meu trabalho e de minha reflexão de alguns teóricos sobre os primeiros anos de vida. Para quem não sabe, eu trabalho numa instituição, que é o IPRED, que é uma instituição que trabalha com o conceito de primeira infância. O conceito de primeira infância é aquela que vai desde a gravidez da criança até os 6 anos de idade. Então, eu vou estar falando, nesse momento, para vocês, muito daquele instante em que nós estamos com a criança naquele primeiro ano de vida. O que é que podemos pensar ali? E o que é que podemos pensar ali do ponto de vista dos teóricos que hoje trabalham o desenvolvimento, né, daqueles teóricos que trabalham esse desenvolvimento de forma estatística, de forma epidemiológica, e os teóricos da psicologia analítica. Quando digo primeiros anos de vida, me refiro ao bebê em sua relação com o adulto, um vínculo entre a pessoa nomeada por filho ou filha e outra pessoa nomeada de mãe, pai, cuidador, aquele adulto, né, que vai aos poucos, né, de forma amorosa, adotando essa criança. Um vínculo presente em duas esferas ao mesmo tempo, no pessoal e no impessoal. O pessoal, marcado pelas relações cotidianas, onde se forma a subjetividade daquele recém-nascido, atravessada sempre pela esfera impessoal. Nossa vida está sempre entrelace, né, nessa complexidade entre aspectos pessoais e impessoais, ou coletivos. Das relações históricas, né, que esfera impessoal é essa? São das relações históricas, imaginárias, constituído desde as primeiras interações entre bebês e adultos, né? Se a gente pensa de forma junguiana, nós nunca vamos pensar esse bebê e esse adulto só na relação pessoal daquele momento, daquele instante. Mas é uma relação que se constituiu desde o início da humanidade. Desde o início da humanidade, nós temos sempre, né, um adulto a cuidar de um recém-nascido. Né? Para melhor compreensão dessa ideia, as palavras de Dora Ferreira da Silva. Diversa tua infância da minha, só em detalhes, no fundo a mesma, com variações. Antes de iniciar a narrativa, vamos imaginar um pouco, né? Refletir, fazermos algumas perguntas para nós. Né? Algum dia você parou para pensar no vínculo entre o bebê e seus pais? Como os pais falam sobre o sentir ou viver deste vínculo? Foi uma experiência única em nossas vidas? Né? Algumas perguntas que a gente possa fazer uma reflexão. E a imagem? Né? Que imagem nós vamos começar a nossa fala de hoje? Vamos imaginar uma cena. Fechem os olhos. Visualizem um bebê pequeno com dias de nascido. Ele cabe no seu antebraço, com a cabeça confortável em sua mão.
Olhe para o seu rosto, pequenino e enrugado, olhos ainda fechados. Presente-se a ele, diga seu nome, peça para ele abrir os olhos, vagarosos. Em seu movimento, o bebê abre os olhos, olha para você. Ele olha para o seu rosto. Os olhares se encontram, formam uma ponte invisível, firme, atravessando o vazio entre vocês. Tu perguntas com olhar e ele responde com outra indagação. Os dois vão e vêm na ponte invisível. Quando ele fecha os olhos, te nasce a certeza de alguém lá fora, aqui dentro. Precisamos entender que a ponte invisível entre você e ele é a única em sua arquitetura, forjada na troca de olhares, toques e palavras. Por que ela é única? Porque só eu tenho uma forma de olhar para um bebê, para um recém-nascido, para aquela pessoa que acabou de nascer. Cada um de nós vai olhar para ele, vai tocá-lo e vai falar palavras de forma diferente. Afetamos esse bebê, cada um de nós, na nossa forma, na nossa maneira. Num diálogo íntimo e afetivo, na troca de percepções da alma, nominada de amor. Esta ponte atravessa o abismo entre os dois, constrói veredas e caminhos. O mito da criação do céu e da terra, na tradição iorubá, alude a um abismo. Vamos ao mito na transcrição de Reginaldo Prandi. Hoje existe um abismo entre Orum, o céu, e Aie, a terra. No princípio dos tempos, quando esta separação não havia, Obatalá e Oduduá viviam juntos dentro de uma cabaça. Viviam extremamente apertados, um contra o outro. Oduduá embaixo e Obatalá em cima. Um dia, Oduduá, deusa da terra, quis dormir por cima. Obatalá, deus do céu, não aceitou. Tal foi a luta que travaram os dois lá dentro, que a cabaça acabou por se romper em duas metades. A parte inferior da cabaça, com o Oduduá, permaneceu embaixo, enquanto a parte superior, com o Batalá, ficou em cima, separando assim o céu da terra. O Orum, céu, é a morada de Olodumaré, o principal deus da mitologia iorubá. Dos deuses, ou dos orixás, dos espíritos, fica em cima, no alto, além dos picos das montanhas. Embaixo, Aie, a terra, constituída pelo saco da criação, que continha a substância escura, de natureza até então desconhecida. A primeira terra, confiada por Olodumaré ao Batalá, que não realizou os preceitos, né? Ele, quando foi criar a terra, ele não fez o ritual necessário para a criação dela. Então, ele, por ele não ter realizado esses preceitos, ele acabou dormindo, né? E o saco foi retirado por Oduduá. Então, a missão de criação da terra, né, coube ao Oduduá, de concluir o trabalho de criação do mundo, enquanto Obatalá dormia. Com 400 mil correntes, Oduduá fez uma só, e com ela desceu, né, saiu do céu, saiu desse abismo que a gente viu no início, né, ela desce e desce até a superfície de Okun, o mar. Sobre as águas sem fim, abriu o saco da criação e deixou cair um montículo de terra. Soltou a galinha de pés de 5 dedos, e ela voou sobre o montículo, pondo-se a ciscá-lo. A galinha espalhou a terra na superfície da água. Se formou a primeira ilha, né? Que vai dar
aos continentes que hoje nós temos conhecimento. Oduduá exclamou na sua língua: a terra se expande. Faz-se a criação da terra. Quando o Obatalá despertou, acordou do sono que estava e tomou conhecimento do ocorrido, voltou a Olodumaré e disse: o mundo já foi criado. Perdeste uma grande oportunidade, diz Olodumaré ao Obatalá. Mas a missão não estava ainda completa. E Olodumaré deu outra dádiva ao Obatalá: a criação de todos os seres vivos que habitariam a terra. E assim, Obatalá criou todos os seres vivos, e criou o homem, e criou a mulher. Obatalá modelou em barro os seres humanos, o nosso corpo, e o sopro de Olodumaré os animou. O mundo agora se completara. Para a formação do homem, Obatalá contou com a ajuda de Nanã, uma outra grande deusa mãe. No dizer de Prade, quando Olorum, outro nome de Olodumaré, encarregou Oxalá, que é outro nome, e aí na mitologia Yorubá, quando os orixás vão mudando seu nome, muda como a qualidade do fazer dele, Oxalá, de fazer o mundo e modelar o ser humano. O orixá tentou vários caminhos. Tentou fazer o homem de ar, como ele. Não deu certo, pois o homem logo se desvaneceu. Tentou fazer de pau, mas a criatura ficou dura, de pedra. Ainda a tentativa foi pior. Fez de fogo e o homem se consumiu. Tentou azeite, água e até vinho de palma, e nada. Foi então que Nanã veio em seu socorro, apontou para o fundo do lago com seu ibiri, seu cetro e arma, e de lá retirou uma porção de lama. Nanã deu a porção de lama a Oxalá, o barro do fundo da lagoa onde ela morava. A lama sob as águas, que é de Nanã. Os deuses, Obatalá e Oduduá, confinados no espaço da cabaça, espaço cada vez menor, quanto mais se diferenciavam, até o momento do conflito, da separação, do rompimento da cabaça, da explosão para o vazio. A cabaça lembra o vaso alquímico, onde a matéria escura se transmuta em ouro, onde o princípio masculino, Obatalá, e feminino, Oduduá, se distinguem e se permutam na geração de todas as coisas. Quais coisas? Os deuses do Orum e as substâncias, elementos e seres vivos. O vazio, onde repousa a cabaça, ainda íntegra, é o Olorum. Vamos imaginar, né, que essa cabaça há um dentro e um fora. No dentro havia essa transmutação, né, desses dois princípios. E no fora, esse vazio, que ainda era o indiferenciado à totalidade, Olorum. Por isso eu coloco, a cabaça antes do rompimento definiu uma fronteira entre dentro e fora. No dentro, os primórdios da geração de todas as coisas, em gestação. Fora, o indiferenciado, o todo, o infinito, Olorum. Algumas teorias, né, da filosofia descrevem como vazio primordial de caráter informe, ilimitado, indefinido, que precedeu e principiou o nascimento de todos os seres e realidades do universo. Após o romper da cabaça, o nascer do céu e da terra, e o todo pode se definir em outra lógica. Tudo muda após o rompimento da cabaça, após essa explosão, né? Na dualidade, na polaridade, na mistura entre o dentro e o fora, não existirá mais essa polaridade dentro e fora. Ela vai existir a partir dos princípios
do masculino e do feminino. A totalidade, o Olorum, passa a se expressar nos princípios masculino e feminino, assim como na pluralidade de todas as formas, que é outra polaridade entre o uno e o múltiplo. Com a explosão da cabaça se forma um universo, e somente agora pode ser criada a Terra e o homem e a mulher. A formação da Terra é concluída por Oduduá, como já vimos, conforme o mito, com um punhado de substância escura nas águas primordiais, com a ajuda de uma galinha. A galinha é um animal presente em diversas narrativas míticas iorubás, sempre relacionadas com as deusas mães. Interessante que tanto na mitologia iorubá, a criação da Terra, né, onde nós vivemos, né, é feita por uma deusa mãe, como também em mitologias como a Guarani, com a deusa Si, ou na grega com Gaia, que é a mitologia mais conhecida nossa, né? A gente fala muito da Terra como uma deusa Gaia, né? Então, né? Deixa eu me encontrar aqui. A matéria, as águas, os vegetais, os grãos sofrem o predomínio do princípio feminino. As deusas iorubás se fazem presentes nos 4 elementos: terra, fogo, ar e água. Em especial nas águas, que nós conhecemos mais, né? E muito mais nos referindo a elas como das águas, né? Em suas diversas formas de apresentação: olho d'água, fonte, chuva, rio, cachoeira, lagoa, mar, né? Enquanto nós associamos o mar com Iemanjá, e associamos a cachoeira com Oxum, a chuva, né, com... Agora esqueci o nome da deusa. Também há uma deusa, uma orixá relacionada à chuva, né? Motivo pelo qual Oxalá necessitou da ajuda de Nanã para dar forma ao homem, após uma série de tentativas fracassadas. Para que o princípio masculino desse essa forma, fizesse o seu trabalho, ele precisava desse oposto, do outro ponto da polaridade, que era o princípio feminino. Nanã empresta sua lama, seu barro, sua terra, sua substância escura para dar forma ao corpo humano pelas mãos de Oxalá. A mesma matéria utilizada por Oduduá na formação da Terra. Somos feitos das substâncias da natureza, da artesania de Oxalá e do sopro de Olodumaré. A obra do artesão Oxalá proporciona o equilíbrio necessário ao corpo e alma, né, pensando aí que não se separa isso, e suas várias moradas. Se Nanã nos dá a substância, Oxalá vai fazer a artesania, vai moldar, vai constituir a forma. E os dois princípios aí se encontram. Nanã é uma deusa mãe antiga, participa de alguns mitos da criação dos iorubás, relacionada às águas paradas da lagoa, ou das lagoas, a mistura de águas, de terra, né, as misturas da água e da terra. Vamos lembrar aqui que, quando a gente fala da água parada da lagoa, também nós podemos pensar que o mar primordial era uma grande lagoa, né? Estava estreitada, a fronteira dessa grande lagoa, né, era a própria borda, né, da cabaça. Os manguezais, zonas úmidas, fronteiriças, né, entre o mar e a terra, né, entre os ambientes terrestres e marinhos, onde flui a vida em sua diversidade. Locais onde os homens podem retirar alimentos através da coleta e da plantação. Então, um aspecto de Nanã, assim como das outras deusas, é nos alimentar,
é aquela responsável pela alimentação. Ela possui as substâncias pelas quais floresce as plantas, acolhe as sementes e as guia no processo de transformação pela morte e renascimento. Outro aspecto da deusa Nanã é o aspecto da morte, da transformação, né? Fora a natureza, também ela reina sobre os mortos, junto com seus 2 filhos, Oxumaré e Omulu. Antes de entrar na descendência de Nanã, quero enfatizar a imagem que nosso corpo é de Nanã, nosso corpo físico, nossos órgãos internos, nosso cérebro, nossos intestinos, nossa pele é de Nanã, é desse barro primordial, é dessa substância escura inicial, moldado por Oxalá, moldado por esse princípio feminino. Aliás, masculino. Tendo os 2 princípios, masculino e feminino, encontrado sua harmonia na dimensão cósmica, no casal Obatalá e Oduduá, no humano, essa harmonia procede da mesma forma com a dupla Oxalá e Nanã. Quando uma mãe coloca seu filho no colo, acarinha, amamenta, brinca, conversa, todo o corpo responde de maneira complexa. Para um bebê, com seu cérebro em formação, explodem 1000 sinapses nesse ato de amor. A repetição desse ato provoca o desabrochar de um baobá. Lembrando que o baobá é uma planta, né, africana, que na tradição iorubá tem a ver com um orixá chamado Iroko, o deus do tempo. Por que eu trago ele aqui como uma metáfora? Porque é rica essa metáfora, né, de que em nós há um baobá, porque nosso desenvolvimento só se dá no tempo. Nós não temos outra forma de pensar o desenvolvimento humano que não seja no tempo. Uma imagem metafórica para explicar a sincronia entre a árvore neuronal, nosso cérebro, e a formação de nossa subjetividade, dos complexos, dessa multiplicidade de complexos e do eu, enquanto o complexo que vai reger essa instância da consciência. As veredas, os caminhos se constituem nessa relação amorosa, anímica, entre mãe e filho. Então, o baobá floresce em centenas de galhos com folhas, flores e frutos. No livro Por que o Amor é Importante, de Sue Gerhard, ela diz: nossas primeiras experiências formam maneiras características de nos relacionarmos com outras pessoas e de enfrentarmos o fluxo e refluxo de emoções, que não são apenas predileções psicológicas, mas também padrões fisiológicos. Elas são a sustentação da vida emocional, consciência escondida e externada, a história invisível de cada indivíduo. Procuro por padrões invisíveis de relacionamento que foram tecidos em nosso corpo e cérebro na primeira infância. Completando o pensamento dela, né, nós junguianos, né, que trabalhamos com a psicologia analítica, podemos dizer que não só na primeira infância de cada um de nós, mas que foram tecidos e tramados muito antes, e que esses padrões foram caminhando na nossa coletividade humana, na nossa condição de humanos, de homo sapiens, até chegarmos ao momento de hoje, nessa palestra, e nos momentos vindouros que virão. Podemos pensar no encontro amoroso entre bebê e sua mãe, que se forma no vínculo, na ponte que ativa esses padrões invisíveis, né? Conforme Jung, os complexos e imagens primordiais, imprescindíveis
para ocorrer a formação do cérebro, o desenvolvimento da criança e da instância da consciência. Nossa consciência vem, né? Nossa consciência individual, pessoal, nasce dessa primeira relação, mas, ao mesmo tempo, ela só nasce pelo intercruzamento com a impessoalidade de uma consciência que nasceu há muito tempo na nossa geração, ou na nossa espécie. As imagens primordiais nos remetem aos mitos narrados anteriormente. Eles permanecem vivos no laço anímico entre o bebê e sua mãe. Somente no fluxo e refluxo dos afetos e imagens neste primeiro encontro amoroso, adentra a nova pessoa, o bebê, no mistério da cultura. Por este motivo, Jung nos fala que o vínculo mãe-filho é certamente o mais profundo e mais marcante que conhecemos. É a experiência absoluta de nossa espécie, uma verdade orgânica. Há uma intensidade, um movimento, uma energia que impele a criança para a sua mãe e a mãe para a criança. Fica uma questão. Quando não existe amorosidade na relação do bebê com sua mãe? Quando prevalecem as experiências adversas, negativas? Nos estudos sobre desenvolvimento na primeira infância, o risco para traumas psicológicos, atrasos ou problemas no desenvolvimento aumenta na proporção inversa ao vínculo amoroso e anímico entre a díade. Vejamos a questão na interface entre os saberes da epidemiologia e da psicologia analítica. Na epidemiologia, o estudo pioneiro sobre as experiências adversas da infância, que os americanos chamam de ACEs, e sua influência na saúde, teve início com Felice e Anda, dois pesquisadores americanos, e colaboradores realizados com mais de 45 mil americanos usuários do plano de saúde Kaiser, em San Diego, Califórnia. A pesquisa foi realizada através de questionário sobre as experiências ocorridas nos primeiros 18 anos de vida, preenchido pelos participantes no momento dos exames anuais, oferecidos pela empresa, né, no momento em que eles iam lá para fazer as consultas, né. Esse questionário, ele vai trazer, né, vai pontuar 10 experiências adversas que na pesquisa de Felice Anda faria um grande significado, né, para a nossa saúde. Né? Lembremos aqui que esse questionário, como é um questionário da epidemiologia, e respondido pelas pessoas, são as lembranças das pessoas que a gente está a coletar nesse momento. Né? O questionário sistematizava as várias experiências adversas em 10 categorias e em 3 grupos: abusos emocionais, físicos ou sexuais, negligências emocionais ou físicas vividas na infância, e a questão da criança, né, quando essas pessoas que responderam o questionário, né, qual era essa família a qual elas viviam, né, que eles vão chamar de uma família disfuncional, aquela que estava exposta à exposição e à violência doméstica, divórcio, abuso de álcool e drogas, saúde mental, né, problemas de saúde mental em algum membro da família, e prisão também de algum dos membros da família. Com o uso de modelo estatístico, né, Felice e Anda, mostraram que as pessoas com pontuação igual ou acima a 4 experiências adversas lembradas por elas, possuem uma correlação significativa com vários fatores de risco e a presença de diversas doenças médicas na idade adulta, incluindo cardiopatias, neoplasias, né, hepatopatias e doenças pulmonares crônicas. Foi encontrado que no total de pessoas que responderam ao questionário, 12,5%
dessas 45 mil, apresentavam um número igual ou acima de 4 experiências adversas. No Brasil, já foram realizados alguns estudos, né, usando essa metodologia. Temos o estudo de Pelotas, que tem alguns pesquisadores em Pelotas, que tem um estudo muito longitudinal sobre o desenvolvimento humano, que tem aí em torno de 20 anos ou mais, né, e que é um estudo que nos coloca muitas questões em relação ao desenvolvimento, e eles também utilizaram um pouco dessas experiências adversas em alguns estudos, principalmente relacionada à questão da obesidade na adolescência e idade adulta. Aqui em Fortaleza ocorreu na instituição que eu trabalho, né, que é uma instituição de assistência à primeira infância, em crianças vivendo, né, em situação de vulnerabilidade social. Para terem uma ideia, né, são famílias que 80% delas vivem uma vulnerabilidade socioeconômica, vivem, né, a questão de insegurança alimentar, né, e também participam, né, das políticas de distribuição de renda, Alô? bolsa. Alô? Né? As respostas dadas por elas, né, nessa pesquisa que foi feita na instituição que eu trabalho, que é o IPRED, as respostas dadas por elas mostrou que essas mulheres muito mais apresentavam 4 ou mais experiências adversas. 50%, né, das 357 mulheres que foram entrevistadas, 50%, né, apresentavam 4 ou mais experiências adversas. Então, a gente pensa aí, né, uma preocupação quando pensamos na possibilidade do vínculo entre seu bebê e elas, né, com cuidado de não cair no determinismo, né, que é um risco para nós cairmos nesse determinismo, que por tratar de uma pesquisa com famílias pobres, nós queremos dizer que é pobre também esses vínculos, né? Nós podemos ter famílias pobres que têm vínculos bastante enriquecidos, vínculos bastante fortalecidos, né? Não necessariamente porque são pobres essas famílias, né? Esses vínculos têm que ser empobrecidos, né? Mas nas pesquisas nós vemos que quanto mais empobrecido, quanto menor a morosidade, né, nesses vínculos, maior o risco, como a gente já viu aqui no desenvolvimento dessas crianças. Mas tentando fazer uma ponte, né, tentando fazer uma interface entre essa pesquisa, né, e os mitos e um pouco o pensar da psicologia analítica, né? Aí, devido a uma preocupação minha, né, que eu acho que hoje a psicologia analítica tem que começar a fazer, né, por si só, e ao final, Jung, já no final da sua vida, nos encontros de Eranos, ele vai nos brindar com todo um pensamento interdisciplinar, quiçá até transdisciplinar. E eu acho que a gente precisa, né, hoje, retomar essa postura para que o rico discurso, a riqueza das nossas pesquisas na psicologia analítica, possam, assim, dialogar com as pesquisas, com os discursos, com as narrativas dos outros saberes, né? Enriquecendo ambas as partes. Então, nesse intuito, eu retomo, né, o conto de Nanã, o mito de Nanã, em relação aos seus 2 filhos. Conta-se que Nanã teve 2 filhos. O Xumaré era o filho belo e o Molu, o filho feio. Nanã tinha pena do filho feio e cobriu o Molu com palhas, para que ninguém o visse e para que ninguém zombasse dele. Mas o Xumaré era belo,
Tinha a beleza do homem e tinha a beleza da mulher. Tinha a beleza de todas as cores. Nanã o levantou bem alto, no céu, para que todos admirassem sua beleza. Pregou o seu filho no céu com todas as suas cores e o deixou lá para encantar a terra para sempre. Lá ficou Xumaré, à vista de todos. Pode ser admirado em seu esplendor de cores sempre que chove e se faz o arco-íris. No aspecto psicológico do mito, né, temos o Nanã na exaltação do filho belo e no esconder do filho feio. O Mulu, o filho feio, tem seu corpo coberto de chagas desde o nascimento. Convive com a dor e a doença, motivo de ser rejeitado por sua mãe e pelos outros orixás. Nas festividades realizadas pelos orixás, o Mulu sempre ficava macambúzio, em seu lugar, sem participar dos festejos e danças. Um dia, Yansan, observando tal comportamento de Omulu, chama o jovem para dançar. Ele atende com receio da beleza da convidada. No instante do bailado, Yansan usa da ventania, que é própria a Yansan, né, para retirar a capa de palha de Omulu. Para o espanto dos outros orixás, todos viram um jovem de rara beleza. Assim, Omulu se torna o curador, aquele que pela dor sabe curar. No contar de Jorge Amado, o médico dos pobres. Omulu supera sua condição com a ajuda de Ansan, outra deusa mãe, nessa troca de amor entre os dois, no momento da dança. Num paralelo, a força do vínculo amoroso materno faz a diferença frente à diversidade vivenciadas por este bebê. A mãe serve de anteparo, acolhida e conforto para ele. Então, aquelas experiências adversas, mesmo que sejam impossíveis dessa mãe não vivenciá-las, né, com seu filho, um exemplo, né, a pandemia, outro exemplo, a pandemia que traz para aqueles que vivem de forma autônoma, nos traz a questão da fome novamente, a falta de alimento dentro de casa, mas uma questão é vivermos isso, um bebê viver isso de forma estressante e ter um anteparo amoroso de sua mãe. Outra é viver essa situação de estresse e não ter esse anteparo. Quando ele não tem esse anteparo, ele vai ter muito maior dificuldade no seu desenvolvimento e na formação do seu cérebro. O Xumaré, o exaltado por sua mãe, pregado no céu, no alto, distante da realidade da terra, o orixá da comunicação entre os dois mundos, Aie e Orum, o arco-íris, senhor de todas as coisas, ou senhor de todas as cores. Vejam a força da imagem quando a mãe ama seu filho. É a criança que pode brincar, se aventurar entre as cores, sabores e texturas. Ela não precisa ser coberta de palha, não atende à destinação do esconder a doença, a deficiência, a feiura, a tristeza, né, a depressão, todas aquelas situações iniciais, né, que possam levar a um estresse nessa pequena pessoa. Muitas vezes em nosso trabalho, ficamos muito mais apaixonados pelo adoecimento, a deficiência, a feiura da criança, do que pela criança. Muitas vezes, né, nós olhamos muito mais para o que ela nos mostra na sua psicopatologia do que para a criança. Né? Invertemos isso. Né? E é uma questão, né, que eu trago aqui para que depois a gente possa discutir. Outra percepção que nós podemos ter desse ponto, né, de Oxumaré e Nanã,
é que quando Nanã coloca o Xumaré no céu, refere à exaltação da autoestima, né? Toda essa questão que nós temos, que desde bebê, algumas crianças começam a ser colocadas para além da terra. Nós retiramos os pés dela da terra porque inflacionamos o eu delas, né? Elas se tornam egocêntricas para além do momento de egocentrismo próprio do desenvolvimento delas. E aí elas vão para um outro lugar, né? Que é esse lugar de nossa sociedade hoje, que é bastante egocêntrica, né? Que é algo que eu também tiro dessa imagem. Mas um terceiro ponto em relação nessa triangulação Nanã, Omulu e Oxumaré também nos remete à dinâmica da alma, da nossa alma. Nosso corpo feito de barro ou lama de Nanã nos posiciona no mundo, na natureza, somos matéria, substância, né? Seus filhos podem representar o movimento de nossa alma. O Mulu, com suas feridas, dores e sofrimento, nos mostra a alma na via escura, sem cores, sem luz, aquela via que é subterrânea, que vai dar conta das questões que estão escondidas, né? Na sua profunda ebulição, né? O início do caminho de cura, de equilibração, de transformação. O mulu é a criança que mantém seus pés na lama e ergue suas mãos para o céu, para encontrar com as mãos de seu irmão, o arco-íris. O chumaré é a luz das cores, a comunicação com os deuses. Por ter sido pregado no céu, não pode colocar seus pés na terra, na lama. Ele, ao dar as mãos para o irmão Mulu, completa a via que vai entre o caminho escuro, né, da terra, ao caminho de luz que está no céu. A via entre o céu e a terra. Se refaz assim o abismo de uma outra forma, né? Porque a nossa alma, no momento que ela começa a ser gerada individualmente em cada um de nós, a nossa psique é exatamente a reconstituição desse caminho, religare entre esse céu e a terra. A via vertical entre os deuses e os homens. A via horizontal é a velha Nanã, a senhora mais velha de todos os orixás, a avó dos orixás. Ela caminha na terra, ela nos constrói a cotidianidade, ela nos constrói a nossa sociedade, ela nos constrói, né, enquanto corpo, ela nos delimita nesse corpo que precisa para falar com o outro de um espaço vazio. Por isso, ao dialogarmos com o outro, criamos pontes. O corpo, a alma dos homens transita entre estas duas vias. Para encerrar e abrir o debate, eu quero trazer as palavras do Mia Couto, né? Há um rio que nasce dentro de nós, corre por dentro da casa e deságua, não no mar, mas na terra. Esse rio nos chama de vida. Muito obrigado a todos vocês que estão me escutando, não sei quantos são. E abro para o debate. Alguma questão, alguma pergunta? Olha que eu não sou muito dado aí. Primeiro, oi, Isabel Feitosa, sou João? estudante de psicologia. E primeiro eu quero Olá, agradecer João. por sua compartilhando. Oi? Eu tô... Estou O som tá escutando. ok? Você tá me ouvindo aí, João? Tô lhe ouvindo e ouvindo a Isabel. É? Isso. Pergunte, Isabel. Mas eu primeiro eu queria parabenizar o senhor, porque foi de extrema profundidade o que foi dito.
E eu queria saber, é porque eu também não... João, você está me ouvindo? Tô, fale. O seu som, desculpa, o seu som não está saindo para mim agora nesse momento. Você terminou? Terminei e abri para as perguntas. Então, gente, está aberto aqui para perguntas. Eu estou com um probleminha no meu som aqui agora, mas assim, eu acho que para todos vocês deve estar ok. Se alguém quiser fazer alguma pergunta aí ao João, está aberto o debate. A Isabel ia fazer uma pergunta. Que silêncio. Oi, João, você está me ouvindo? Tô sim. Ai, deixa eu. Eu não consigo falar. Só um pouquinho. Certo. Professor, a Isabel, no caso, tem alguma influência direta, vamos dizer assim, dos orixás que o senhor falou de uma maneira geral, que o senhor saiu especificando, né? Em relação à personalidade do bebê, ou não? Não tem essa ligação? Não. Não, né? Existem alguns trabalhos, né? A Monique, acho que é Ograr, né? Tem um trabalho muito bonito, um clássico, né? Da psicologia e da antropologia, que aí realmente ela faz essa correlação entre os orixás e a personalidade. Aqui eu não estou trazendo nesse sentido. Eu estou trazendo os mitos, né? Enquanto imagens, é um mito fundador, para que a gente possa entender o nosso nascimento. A gente tem que entender que o nosso nascimento conta a história dos mitos fundadores das diversas tradições culturais, né? Do mesmo jeito, da mesma forma, né, que intraútero nós passamos pelo processo biológico, né, que reconta o nosso processo, né, do corpo, né, da existência do nosso corpo. A gente passa pelos diversos processos, né, contando essa história ancestral nossa. Da mesma forma, quando nascemos, né, quando estamos no braço da nossa mãe, começa ali a ser contada esse mito, né, que ele não é só pessoal, ele também é assim coletivo. O que eu fiz foi escolher, dentre os mitos que nós temos, eu poderia ter caminhado para um mito grego, mas os mitos gregos já foram muito explorados, né? Já foram muito estudados. E aí eu pensei, ou nos mitos iorubás, que tem a ver com a história da nossa cultura, do nosso povo, né? Do povo brasileiro, ou os mitos indígenas, né? E foi por isso a escolha para falar desses mitos da criação, para que a gente possa entender aquilo que eu coloquei no início, que essa esfera impessoal dos mitos da criação interferem na esfera pessoal de formação da nossa subjetividade. Quem somos? Parabéns, porque eu não estava entendendo essa ligação, e realmente o senhor foi muito feliz em trazer os orixás, porque eu, particularmente, morei em Salvador João? por 2 anos. João? E eu vi de perto. Está me ouvindo, querido? Eu peço perdão de novo, porque o meu som está cortando o tempo todo aqui. Eu vou pedir que a Ana Paula, que é aluna do Ânima também, que ela modere o debate, porque o meu som está muito cortado, fica ruim para mim. Então, Ana Paula, você fica aí assessorando o João na questão do debate, ok? Tudo bem, professor. Pode deixar. Estou aqui para quem precisar.
Obrigada. Isabel, conclua antes que o Oi. Farley entre novamente. Não tem problemas. Aí, quando eu morei em Salvador, eu vi isso de perto, como essas influências exteriores, por isso que eu falei na personalidade, eles já sofrem essa influência desde da gestação, né? E em Salvador isso é muito forte, porque você acaba tendo duas mães lá na Bahia, né, como eles falam, que a mãe, que no caso gera a gente no ventre, e essas mães através dos orixás. E realmente eles fazem as oferendas, não só para Iemanjá, que é a mais conhecida de forma nacional e internacional, mas todos os outros têm, inclusive, representatividades em termos das cores, também que eu achei muito interessante. Só um comentário. Obrigada, viu? Foi ótimo. É assim, só te colocando, a escolha de ser Nanã é proposital no sentido de trazer outro orixá que não seja Iemanjá, que é mais conhecida. Oi, professor, eu queria fazer agora a minha questão. É Cecília, de Salvador, Bahia. Diga, Cecília. Opa, eu sou formanda em psicologia, estou no último semestre, enfim, só para ter uma apresentação. Professor, em falar nisso, falar de Salvador, a Isabel falou agora, só fazendo agregando um pequeno comentário, existe uma mistificação, né, em relação ao povo baiano, como ao povo paulista, ao povo carioca. No caso de Salvador, na Bahia, mesmo na capital, nem todas as famílias seguem as tradições, né, mais africanas. Então, assim, o respeito, eu acho que ele hoje cresceu bastante, a consciência de que esse povo é um povo nutridor, né, da Bahia. A nossa autoimagem está ligada positivamente a isso, na minha opinião, né, nas pessoas que eu frequento. Mas, por exemplo, minha família é espírita e a gente não tem nenhuma relação com orixás. Então, assim, isso é muito particular de cada família, né? Como a amiga foi turista aqui, então, assim, só para colocar um pouquinho para quem é de fora. Mas vamos lá. Minha pergunta é o seguinte, professor. Diga. É até uma questão pessoal. Assim, eu tenho um papai que ele já está com 76 anos, e atribui à primeira infância dele um período muito difícil, né? Só para resumir numa palavra, ele fala assim: a minha mãe, ela ficava dizendo para mim que queria ter um homem em casa, um marido, uma pessoa, um companheiro, para me bater, de tanto que ela surrava ele, né? E ela achava pouco. Isso nas palavras dele, que a gente sabe que a pessoa sempre vai pegar a experiência conforme a sua percepção, certo? Certo. Então, para ele foi surrado bastante, aprendeu nessa base, que era um pouco a de antigamente, né, para todos. Mas, enfim, ele ficou, que até hoje, com 76 anos, mais de 30 de espiritismo, faz o bem assim o tempo todo, sabe? Meio até refém de fazer o bem, para poder ter uma experiência melhor na outra vida, enfim. Mas aí, no caso dele, mesmo não sendo determinante, a gente vê que tem algumas pessoas que ficam presas nesse, não sei se chama looping, não sei como dizer. Parece que o caminho neuronal dela fica ali, né? Fica ali repercutindo, enfim. Eu queria saber, professor, quais seriam as possibilidades de hipóteses nesse caso? Né? Eu sei dos ganhos secundários, né? De estar numa posição de vítima, e fazedor do bem, por exemplo, mas tem outras possibilidades. Meu pai é tão inteligente, são pessoas como ele, né? Por que ficam assim presas, mesmo fazendo terapia a vida toda e se trabalhando, enfim. Beijo, professor. Tô aqui. Certo. Cecília, né? Isso. Cecília, você me deu a oportunidade para falar duas coisas. Quando nós trabalhamos com a psicologia analítica, como eu trabalhei aqui com os mitos dos orixás, né, com esse panteão, ou com essa mitologia, eu trabalho com as imagens. Eu não trabalho isso de forma religiosa, no sentido assim, de uma confissão religiosa, né? Essa é uma coisa importante, porque a gente fica... A psicologia analítica, quando fala de Deus, ele não está falando de Deus
ou dos deuses como algo da ordem, né, religioso, no sentido de que há uma substância, há um ser diferente de nós. Essa é algo próprio da nossa crença, da nossa teologia, que eu acho que é muito de foro íntimo de cada um de nós. Segundo, né, aí mais pessoal em relação ao seu pai, acho que uma das grandes questões de uma virada na vida dele foi ele ter saído da condição de filho para a condição de pai, né? E aí vamos pensar que quando ele sai, né, da condição de filho para pai, não é só pai. Todo pai tem um pouco de mãe e toda mãe tem um pouco de pai. Então, ele se confrontou com as questões dele, né? Mas ele não vai nunca, a partir de todo o processo de equilíbrio, de conhecimento que ele já teve, a lembrança é uma coisa, o aprisionamento, né? Falar da lembrança é uma coisa, o aprisionamento de não conseguir seguir em frente, né? Como você disse, ele seguiu em frente, ele estudou, ele faz, né, o trabalho lá com outras pessoas, então ele conseguiu ressignificar as coisas, percebe? Mas essa lembrança se mantém em nós, né? A lembrança é sempre uma parte da nossa história. Compreendeu? Sim, professor, compreendi sim. Eu só estava me pegando nesse ponto, porque a dificuldade de sair é tão maior, apesar de todo um trabalho terapêutico que a pessoa se coloca, né, como ele, que é uma pessoa inteligente que buscou. Então, assim, parece que tem alguma coisa nessa psique, corpo, nessa energia que não desata, sabe? É isso que eu queria entender, essas hipóteses. Além dos ganhos secundários, que caminhos seriam esses? É um caminho neuronal que está fixado, tipo assim, sabe? Veja com ele se isso não é uma lembrança, né? Porque se ele já trabalhou isso foi ressignificado, mas foi como uma lembrança. Veja, converse isso com ele, né? Porque a lembrança é uma coisa, o trauma, o estar aprisionado a um trauma é outro. No caso, eu agradeço, professor. No caso dele, acho que é mais como trauma mesmo, porque é coisa de chorar que nem criança, sabe? E falar isso muito o tempo todo, assim. Mas deixa quieta. A Né? gente vou continuar. Ah. Eu acho que aí ele pode continuar a psicoterapia, eu acho que vai chegar um momento que ele vai ressignificar isso, com certeza. Ele tá fazendo agora MDR. Graças a Deus já está desensibilizando. Obrigada, professor, obrigada. Nada. Agora, Alô, professor? opa, Diga. Tem tempo para mais uma pergunta? Creio que sim, eu não sei. Ana Paula, como é o tempo? Sim, a gente ainda tem tempo sim, para mais duas perguntinhas, tem algumas no chat, tá certo? Eu vou passar também para o professor. Obrigada, gente. Tá Pronto. bom. Professor, aqui é a Cristina. Eu lhe conheço, Cris. Pronto. Muito obrigada pela palestra, foi muito boa mesmo. É importante que a gente explore mais os mitos Iorubá, os mitos indígenas, os mitos que têm mais relação com a nossa cultura nacional. E nesse sentido, o que eu queria perguntar era se você poderia falar um pouquinho, talvez dentro dessa perspectiva dos mitos que você trouxe, ou não, ou fora dela, mas se você pudesse falar um pouco sobre a psicodinâmica na ótica junguiana, a psicodinâmica do narcisismo materno, porque a ideia do narcisismo materno quebra a imagem popular de que toda mãe ama seu filho, né? E como a gente, como psicólogo, sabe que nem toda mãe ama seu filho, nem toda mãe deseja seu filho, né? Nem toda mãe quer o melhor para o seu filho, então, algumas querem, outras não. Então, dentro da psicodinâmica da abordagem junguiana, como é que isso poderia ser visto, a ideia do narcisismo materno? Olha, essa questão do narcisismo materno, eu até ampliaria para a gente pensar na questão do amor materno, em primeiro lugar, né? Eu tenho uma grande preocupação com essa ideia do amor materno, que eu sempre digo no espaço do meu trabalho.
É como um pacote que nos é dado, de que o amor materno é sacrifício, é suportar, que ele é o maior amor que tem. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso, porque isso sufoca, né, aquela pessoa que naquele momento está vivendo esse papel de mãe, né? Tá, ali está uma mulher, né? Não está só uma mãe, né? É uma primeira coisa que eu queria colocar. Em relação ao narcisismo materno, quando essa mãe se fecha, né, nela mesma, né, e o filho é só um instrumento, né, para a realização do sonho dela, né, da idealização dela, né, você vai ter aí um vínculo que é um vínculo que é aparente, né, vamos dizer assim, é um vínculo que existe, mas é um vínculo que é quase um monólogo, não um diálogo. Porque ela não está vendo aquela pessoa, ela está vendo a pessoa, ou a criança, ou o filho dela, né? O filho que já tinha nascido nela, né? E que tem a ver com a dinâmica dela, né? Então, isso é muito preocupante, porque aquele filho, na sua subjetividade, muitas vezes não vai conseguir voar. Eu me lembrei agora de uma paciente que eu atendi semana passada, que ela trouxe exatamente a seguinte imagem, né? Que ela se sentia uma águia, ou a filha de uma águia, em que essa águia-mãe não tinha posto ela para voar, né? Como as águias fazem. Não sei se vocês sabem, mas as águias pegam, num determinado momento de maturação do desenvolvimento dos filhotes, elas jogam, né, eles no ar, para que eles possam voar. E ali eles enfrentam esse desafio do voar, né? E essa minha paciente estava trazendo essa ideia, né, que ela era com águia de asas partidas, né? Por quê? Porque essa mãe não conseguiu dar a ela a condição de voar. Uma mãe narcisista, né, é uma mãe que não dá condição de voar ao filho. É a forma como eu vejo. Te respondi, Cris? Respondeu sim, agradeço. Uhum. Ana Paula, né? Mais alguma pergunta, alguma questão? Professor, tem algumas perguntas aqui no chat, certo? Vou repassar para o senhor. O Josaque Newton perguntou, professor, como se dá a marca do inconsciente coletivo na primeira infância? A marca do inconsciente coletivo. Nós nascemos no inconsciente coletivo. Nós somos, a princípio, né? Nós somos inconsciente coletivo. O que o outro vai nos proporcionar é a instância da nossa consciência, a nossa diferenciação. O movimento nosso de desenvolvimento é de indiferenciação para a diferenciação. Isso não só na psicologia analítica, mas em todas as teorias do desenvolvimento, nós sempre saímos do indiferenciado para o diferenciado, né? Mas para a psicologia analítica, nós nascemos puro inconsciente coletivo, pura potência, né? Ou para outros que queiram de uma forma mais científica, puro padrão. Eu gosto mais da palavra potência. Prontinho, ele continuou perguntando, as primeiras manifestações dos tipos psicológicos se dão por experiência ou existe algo anterior? Para mim, eles se dão sempre na experiência, sempre na relação. Por isso é que eu trouxe muito forte a imagem da ponte, né? A formação de quem nós somos está nessa ponte, né? A possibilidade de preenchimento, né, de diferenciação, né, de ancoramento do nosso inconsciente, das imagens do nosso inconsciente coletivo,
só se dão na relação com o outro. Então, os tipos psicológicos vão se dar sempre na relação com o outro, né? É a forma como eu vejo. Não consigo ver os tipos psicológicos como um a priori, né? Assim, estavam ali e nascemos com um tipo. Não, eu vejo que vem, né, nessa dinâmica, nessa inter-relação familiar, em que lugar, em que momento simbólico nós nascemos. Nós sempre nascemos, cada um de nós nascemos num momento simbólico, num determinado momento simbólico da nossa família, né? Podemos ser até gêmeos, mas ao nascermos gêmeos, cada um nasceu num momento simbólico diferente, né? E aí eu posso ter um gêmeo numa atitude introvertida e outro numa atitude extrovertida. Perfeito, professor. Obrigada. A Liviane Damasceno Vidal perguntou no chat: segundo a sua fala, a psicologia analítica necessita hoje de um maior diálogo entre outros saberes. Como o senhor vislumbra este diálogo com o desenvolvimento infantil e sua prática profissional no IPRED? É a última pergunta, tá, professor? E logo em seguida, o professor Farley vai fazer o encerramento da palestra. Ok. Eu quero vislumbrar que a psicologia analítica, no meu trabalho, a psicologia analítica, quando a gente trabalha com o desenvolvimento da primeira infância, né, ela possa ter um espaço de fala. Eu acho que hoje, né, muitas vezes, não só a psicologia analítica, mas algumas teorias que trabalham com o inconsciente acabam não tendo muito espaço de fala, né, dentro do que a gente vê no trabalho em trabalhos, né, com a primeira infância. E eu acho que por isso é que eu tenho essa preocupação dessa interface, né, em que a psicologia analítica possa dialogar com as outras formas de pensar o desenvolvimento infantil. Vou dar um exemplo. Como é que a psicologia analítica, né, ou a teoria que Jung nos traz, dialoga com a teoria piagetiana, né, a teoria da epistemologia genética, ou como ela dialoga com a agora me faltou o nome, poxa vida, né, mas como se dá esse diálogo, né, entre, por exemplo, os construtivistas e as pessoas da psicologia analítica, como a gente consegue, né, construir esses diversos diálogos, que é um desafio que fica para nós. Um desafio grande, por sinal. Bastante, eu acho bastante. Bastante. Né? Professor, obrigada, o senhor foi fantástico, viu? Adorei. Obrigado, eu que agradeço. Passo agora para o Farley, que não quer me escutar. Farley? Ai, ai. Olá, João, voltando para a gente fazer... Me escutando agora ou tenho que levar... Muitos defeitos especiais. O meu som de vez em quando está cortando, mas eu sei que para vocês aí está tudo ok, o som está saindo perfeito. Só para mim que está cortando um pouco, não sei exatamente porquê, e não dá para a gente consertar as coisas andando, né? Deixa aí. Né? Mas eu acho que todos gostaram. Lamento pelos problemas iniciais. Eu sei que a vida é boa vivida com emoção, mas eu espero que amanhã a coisa seja um pouco mais estável. Uhum. Agradeço a todos que compareceram, espero que tenham gostado. Amanhã a gente retorna também no mesmo horário, às 16h, a sala aberta meia hora antes, com a palestra da professora Selene Maza, A Fantasia nas Relações Amorosas. Ok? João, mais uma vez, muito grato pela presença, muito grato por ter aceito o convite. Eu agradeço. Obrigado aí, eu acho que foi ótimo. Gente, valeu e nos vemos amanhã. Obrigado a todos vocês. Boa noite. Boa noite.